Hoje nós vamos falar sobre saídas PWM, né? Então vejam, são saídas que vão tentar emular aí, ou seja, vão tentar fazer de conta que são saídas analógicas, tá? A gente tem lá, né, o Arduino tem entradas e saídas, né, analógicas, 6 saídas, mas aqui efetivamente a gente vai tentar simular, mas utilizando uma outra estratégia. Nós já comentamos, né, ao longo das aulas aí, o que é PWM, né, mas a gente vai voltar, vamos rever um pouquinho, e aí nós vamos para alguns exemplos práticos, né, utilizando então o PWM para controlar alguns atuadores, né? Então vamos para o final da aula 12, saídas PWM aqui, né? Então vamos fazer aqui um remember, né? Remember. Então, PWM significa Pulse Width Modulation, ou seja, é a modulação por comprimento do pulso, né? A gente tem que entender que o pulso aqui, né, ainda pulsa, brincadeiras à parte, a gente vai ter que entender aqui um conceito, né, que seria o de período de trabalho, tá? Então, o período de trabalho, né, geralmente é estipulado, né, pela frequência com que o microcontrolador ou efetivamente as saídas, né, efetivamente trabalho, né? Então, vamos dizer, né, a grande maioria, né, sei lá, pode trabalhar, por exemplo, em 20 milissegundos, ou 10, ou, sei lá, 40, ou seja, em média, né, é uma frequência de clock, aproximadamente, tá? Muito bem, uma somatória de frequências de clock, tá joia? Muito bem, neste período, né, neste período de trabalho, o que vai acontecer? Esse período de trabalho, se ele receber um sinal quadrado, né, ou seja, ele bate lá em cima no começo e vai, sei lá, num sinal alto, né, ou seja, de 5 volts, né, ou 3,5, 3,3, até o final, né, é um sinal quadrado que ele recebeu ali, né, basicamente, então, isso vai ser interpretado como uma determinada informação. Muito bem. Neste período de trabalho aqui, né, entretanto, eu posso ter variações aqui, ó, basicamente, do meu sinal, tá? Muito bem. No Pulse Width Modulation, o que eu vou fazer? Eu vou, então, modular, né, basicamente esse comprimento. Então, o comprimento aqui, ó, é o período, tá? Então, eu vou modular o comprimento com que eu emito o sinal alto, né? Então, este determinado período vai ser dividido em partes, tá? E eu vou utilizar, então, uma parcela destas partes como sinal alto, o restante como baixo. Isso vai me dar, né, basicamente, a informação de que o sinal ficou alto por um determinado percentual do período de trabalho, tá? Essas palavras são chaves. Então, ele vai ficar alto por um percentual do período de trabalho, tá? Então, por exemplo, tá? O que nós vemos nessa primeira figura aqui, ó? Eu tenho o período de trabalho, aqui eu tenho 3 períodos de trabalho, né? E eu tenho aqui, por exemplo, ó, que o pulso, né, ficou, né, alto apenas um tiquinho de nada aqui, ó, né? Aqui o pulso ficou um pouco maior, e aqui um pouco maior ainda, né? Um pouco maior. Tá vendo? Então eu vou tem uma música, né, que fala enlarguecendo, né?
Então, eu vou aumentando aqui, né, este comprimento e, consequentemente, eu vou interpretando, ou melhor, o dispositivo vai interpretando isso como sendo, né, um determinado fator aí de trabalho, né? Então, o que isso vai significar? Então, entendido essa ideia de modulação aqui por comprimento, então vai ser então esse tamanho, né, que eu vou ficar alto, né, e baixo, né? Então, se eu ficar aqui 20% alto, consequentemente eu fico 80% do período de trabalho baixo, né? Eu não tenho variações aqui. Eu só tenho dois momentos, né, aqui no período de trabalho. Eu posso ter 100% alto, né, e 0% baixo. Eu posso ter 0% baixo, melhor, 100% baixo e 0% alto, ou posso ter uma variação de 0 a 100% aqui nesse período. Belezinha até aqui, gente? Entendido aqui a ideia de modulação por comprimento do pulso? Tranquilo. Maravilha. Então, o que isso vai significar? Vamos passar aqui para aqui a definição, né? Então, ó, um sinal PWM é uma onda quadrada com um período definido, né? Como a gente falou. Onda quadrada é um sinal que permanece num nível baixo durante um tempo e num nível alto durante um outro tempo, né? Um sinal de clock é um tipo de onda quadrada. O PWM, os tempos em nível baixo e alto são complementares, ou seja, imagina lá, são 100%, né? Se um ficar 20, o outro tem que ficar 80 para complementar os 100%. Se um fica 50, o outro vai ter que ficar os outros 50. Se um fica 80, o outro vai ficar os outros 20. Então, complementares para totalizar aí 100% do período de trabalho, né? A gente chama este período de trabalho, né, de Dutt Cycle, tá? Dutt Cycle também. Então, a razão entre o tempo ligado e o tempo de ciclo é conhecida como Dutt Cycle. Então, vamos lá. Aqui, então, olha só, eu tenho os ciclos de trabalho e eu tenho aqui, olha só, a vaga, agora dá para ver bem, né? Aqui 10% alto e 90% baixo, aqui 50% alto e, consequentemente, 50% alto e 50% baixo, e aqui, ó, 90% alto, 10% baixo, tá? Então, só para a gente entender aqui o comprimento, a variação. Muito bem. E ele vai se repetindo, né, por um determinado ΔT aí, né, ao longo dos vários ciclos de trabalho. Muito bem. Existe vantagem de se utilizar? Então, antes da gente ver efetivamente ela, entender efetivamente, existe aí, vamos ver vantagem depois. Veja só, eu queria que vocês entendessem isso daqui, ó. Eu tenho, né, um determinado ciclo analógico, né? Este ciclo analógico, né, pode ser, então, traduzido, né, por um sinal digital. Muito bem. Então, a combinação desses dois aqui, ó, daria mais ou menos, né, essa interpretação aqui, ok? Agora, vamos pegar o seguinte, ó, um patamar, né, que exatamente ficou aqui. Vamos aumentar esse patamar aqui, ó. Ele vai ter, então, uma determinada área. Então, se a gente calculasse, né, essa determinada área aqui, ó, então a gente teria, por exemplo, esse quadrado azul aqui, tá? Muito bem. Aqui, ó, eu tenho um determinado ΔT, tá? Então, deixa eu só pegar aqui uma caneta, só para a gente ir sinalizando. Então, este período aqui, ó, daqui a aqui, vamos chamar isso aqui, ó, de ΔT, tá? Muito bem. Esse ΔT aqui, ó, se a gente fosse agora desenvolver isso daqui utilizando o PWM, né? Então, o PWM, né,
não daria para fazer essa simulação aqui, né? Ele não faz esse tipo de simulação, ele imita essa simulação com a variação de pulso. Então, ó, se a gente pegasse aquele ΔT, ó, nós teríamos isso daqui mais ou menos, ó, tudo isso daqui como sendo o ΔT total, para a gente ter uma correspondência de tempo, tá bom? Muito bem. Aí, como ele não consegue simular, né, esse processo aqui, ele vai tentar simular a quantidade, a quantização de energia destinada a isso, né? Então, a quantidade de energia a gente pode ver expressa aqui pela área que nós temos aqui neste pulso. Então, ó, se a gente pegar esta área aqui, basicamente vai ser o quê? A somatória, tá? De todas, só para não confundir, deixa eu ver se tem... Ah, tem azul aqui. Só para não confundir. Então, ó, a somatória, né, de todas essas áreas aqui que ficam no sinal alto, tá? Não estou falando que é exatamente isso, tá? Estou só falando que é para a gente entender. Então, a somatória dessas pequenas áreas aqui vão me dar, né? Então, aqui, ó, como que é a somatória assim, né? A somatória dessas áreas, né? Vamos falar assim, da área, sei lá, área 1 mais área I, né? Da área I, aonde I começa com 1 e varia até 4 aqui no caso, né? Vamos falar assim. Essa somatória dessas áreas aqui é exatamente igual a essa área aqui, ó, tá? Então, basicamente, o que a gente está tentando fazer, né, utilizando o PWM, é isso. A gente está emulando, né, ou simulando esta quantização de energia, né, mas por um outro formato, né, que é trabalhando com ciclos de trabalho, e a somatória aqui desses ciclos de trabalho dentro de um ΔT é basicamente uma ideia de correspondência a este total aqui de energia de um determinado ponto. Entenderam aqui a ideia, pessoal? A ideia do PWM? Então, ele vai simular a quantização de energia, basicamente dentro de um pulso analógico. Tranquilinho? E aí, quais são as vantagens e desvantagens, né, de se utilizar a saída... Professor, Oi. Só que aí ele manda um pulso só ou continua mandando vários pulsos? Então, ele manda vários pulsos, né, ao longo de um determinado ΔT. Certo. E a soma desses pulsos que dá esse ΔT? Exatamente. Então, é como se você tivesse, por exemplo, né, dado um sinal analógico parecido com esse aqui, né, simulando, né, esse processo aqui. Então, ele está simulando esse sinal analógico via uma sequência de pulsos rápidos. Entendi. Entendeu? E aí, então, qual é a vantagem, né? Que vantagem Maria leva aqui, né? Então, as vantagens é mais barato, né, que a saída analógica. Então, a saída analógica tem um custo altíssimo, né? Principalmente os dispositivos, né, que vão fazer essa interpretação são bem mais caros. Pode ser transformado numa saída analógica através de um filtro passa-baixo, tá? Para algumas situações, o filtro não é necessário, e quando o dispositivo a ser controlado já possui um filtro passa-baixa, normalmente por causa de sua construção física, né? Por exemplo, aquecimento por resistência, isso é feito. Então, a maioria dos atuadores que trabalham, né, com essa
recepção de sinal via PWM, né, ele tem, né, esse filtro aí passa baixo, tá? E as desvantagens, efetivamente, que vai fazer apenas esse construto, não, essa transformação e entender aquilo lá como um sinal analógico, como a gente viu ali, essa ideia de quantização. E a desvantagem, né, não é uma saída analógica, basicamente isso. Ou seja, a precisão dela não vai ficar tão grande, né? Lembra o que é precisão? A quantidade lá de quadradinhos, né? Então aqui, ó, a gente vê que a precisão, ó, ela não é 100%, ela vai simular apenas, né, uma situação, né? Lembra que a gente tem que transformar, né, basicamente este sinal puramente analógico, né, em digital. Eu me lembro, né, quando a gente fala aqui de precisão de sinal analógico digital, eu me lembro de uma fala de um dos presidentes da Philips, falando que ele, né, na casa dele, ele não tinha, né, dispositivos de música, né, digitais, porque ele gostava de ouvir, né, efetivamente a música o mais puro possível, né? Depois de algum tempo eu fui entender o porquê que ele falava isso. Ele utilizava ainda aparelhos, né, que emulavam o analógico puro. O que é isso? Né? Então, o disco de vinil, né, com uma agulha boa, né, uma agulha de leitura boa, ele efetivamente vai ser muito mais preciso, né, do que efetivamente um DVD, um CD, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque se vocês olharem, né, o DVD, né, mesmo tendo lá uma precisão lá de 16 bits, depois outros, né, DVD, Blu-ray, lá, foram lá para 32, 64 bits, mesmo tendo essa quantidade imensa de bits, eu ainda, né, efetivamente, eu tenho esses quadradinhos aqui na onda. Eu não tenho uma onda 100% analógica no meu som final, né? Então, é por isso aí que eu entendi o que o presidente lá falava, né? Que quando eu coloco lá um disco de vinil, uma boa agulha, né, de leitura, eu estou, então, ouvindo, né, o som 100% analógico, né? Pela vibração lá da agulha, etc., ele me dá um som 100% analógico, enquanto que um DVD, ele efetivamente tem lá todo um processo de tradução, né, para o binário, né, e depois do binário existe daí a conversão para efetivamente a música. É quase que imperceptível, né, mas existe essa variação. Eu nunca fiz um teste, né, colocando duas músicas e vendo essa variação. Mas deve ser imperceptível, né? Coisa de presidente, né? O que vocês acham aí? Loucura. Flávio, você resumiu aí fantasticamente bem. É verdade. Muito bem. Então vamos lá, então. Então a saída aqui, né? Então a gente vai, aonde que a gente vai controlar isso, né? No Arduino, né? No Arduino nós temos então algumas saídas, não são todas, chique 10, aí Thaís. Algumas saídas, né, que são específicas para PWM. A gente já falou isso, vamos só rever. São aquelas, né, que nós temos aqui, ó, o tiozinho, né? Então, ó, as saídas do tiozinho, né, ou do tiozão, sei lá, são aquelas efetivamente que tem aí a saída PWM, né? Você pode utilizar como saída PWM. Então, no caso, ó, se vocês observarem aqui, a saída número 3, ó, saída número 3. Deixa eu mudar aqui a cor aqui, que agora não dá para trabalhar com esse aqui. Então, aqui, ó, saída número 3, né? Saída número 5, 6, 9, 9, 10
e 11, tá? Se você tentar fazer isso em outra saída, não vai dar certo, tá? São só essas aqui que efetivamente emulam, né, esta variação, né, por comprimento de pulso, tá bom? Então, vamos fazer aqui o nosso primeiro experimento de hoje, né? Controlando, né, a intensidade de um LED. Ué, mas como é que posso controlar a intensidade de um LED, sendo que eu vou mandar um sinal digital? Digital não é só assim, ó, liga, desliga? A princípio é, né? Como é que eu vou graduar a intensidade de um LED mandando só liga e desliga? Ah, é a ideia de quantização. Então vejam só, a quantidade de vezes que eu vou mandar, né, o pulso alto ou baixo é o que vai determinar essa intensidade aqui. Então vejam só, se eu tivesse lá um determinado nível, né, vamos imaginar que eu quero mandar aqui 50%, né, de energia só. Só que eu só tenho o quê? 0 e 1. Eu não tenho meio aqui para mandar, mas eu quero mandar meio, tá? O que que eu faço? Ao invés de dividir dessa forma aqui, ó, eu divido desta outra forma. Então eu vou mandar meio assim. Fale, Flávio, pode falar. Você estava mandando uma onda menor, então. Exatamente. Só que eu mando uma onda menor, tá vendo aqui, ó? Então a ideia é simples, ó. Então você tem lá um total. Você tem aqui 5 volts, aqui 0 volts, certo? 5 volts, 0 volts. Você quer mandar 2,5, né? Você não teria essa área aqui, ó, que preencher? Sim. Aí você pega mesmo, né, Dutt ciclo aqui, né, o ciclo de trabalho aqui, e você faz aqui, ó, você divide nessa proporção aqui, ó. Você vai ter também o mesmo 50%, tá? Só que se você mandar isso aqui, ó, no ΔT aqui, ó, aqui então a gente tem o ΔT, né? Se você mandar isso aqui no ΔT, o que que vai acontecer? Ele vai ficar agora metade do tempo aceso apenas, certo? Então, o que que nós fazemos, né? A gente fica lá com o mesmo ΔT aqui, ó, mesmo ΔT, só que a gente faz o que, ó? A gente trabalha um monte de ciclos, então, ou melhor, não era assim. Deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Peraí. Como que eu apago? Borracha. Peraí, só para a gente falar certinho. Então aqui, ó, eu tenho o mesmo ΔT, eu divido ele em partezinhas, tá? Em partezinhas. E aí, dentro de cada partezinha aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu mando 50... Puta vida, parece que eu bebi, gente, ó. Não dá para desenhar aqui. Mas entenderam? Eu pego aqui, ó, metade e eu mando essa metade aqui, ó. Nossa. Aqui. Essa metade aqui de pulso. Então aqui é o total, eu divido no meio aqui, ó, e mando... Ah, não dá para desenhar aqui. Eu mando metade apenas. Entenderam a ideia? Como que a gente transformou? Ó? A gente transformou, então, essa metade aqui em uma ideia de metade, mas se eu mandar isso aqui só fica metade do tempo, então eu pego o tempo total e divido em pequenas partezinhas e vou mandando metade do pulso ali. Entenderam a ideia? Então, o que que acontece? O LED, ele vai flicar, né? Ele vai apagar e desligar, apagar e desligar, apagar e desligar tão rapidamente, né, que a gente não vai perceber, né, efetivamente a gente vai entender que ele ficou continuamente, só que dependendo dessa quantização de energia, ele vai ficar mais apagado ou mais aceso. Entenderam a ideia, gente? Não muda, mas não muda a intensidade do brilho. Muda. Muda?
Muda, por quê? Se você fica só 10% com ele aceso e 90% apagado, o que vai acontecer? A intensidade dele, no tempo total, vai ficar apenas 10%. Entendi. Entendeu? É uma sacada fantástica. Digamos que ele vai piscar tão rápido que fica imperceptível a olho nu. Exatamente. E dá a impressão que ele vai ficar mais tempo desligado do que ligado. Isso. E é mais ou menos isso, né, professor? Exatamente. Mais tempo desligado e menos tempo ligado, ou seja, o brilho dele vai ficar menor. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Então, vamos fazer com essa experiência com o LED, para justamente a gente entender como isso funciona. Mas isso aí pode ser aplicado a muitos outros equipamentos, que vai dar exatamente essa interpretação, né? Mas o que acontece? Esse equipamento, seja esse atuador, ele vai ter que ter também essa interpretação. No caso do LED, né, a gente vai simular isso pelas propriedades físicas efetivamente que ele tem. Mas, por exemplo, um servo, né, ele tem ali, né, aquele passa-baixo que vai fazer, então, essa interpretação, né, para efetivamente um sinal analógico. Então, ele vai entender como sendo um sinal analógico, tá? Então, vamos lá para o Tinkercad. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo? Só para a gente entender o código que a gente vai fazer. A ideia, a montagem aqui é simples, né? Então, eu vou controlar a intensidade, né, pelo potenciômetro aqui, e dependendo da intensidade do potenciômetro, eu vou mandar mais ou menos energia, né, ou seja, mais rápido ou menos rápido, vamos falar, vou apagar ou acender o LED aqui, que vai estar no meu pino 3, aí o pino 3 é um PWM, tá joia? Então vamos ver o que acontece. Então eu defini aqui como sendo o LED, estando na posição 3, o potenciômetro no A0, né, vou receber aqui no A0, e aí eu tenho aqui ó, a intensidade, desculpe, o valor que eu vou receber do potenciômetro, e aí eu vou controlar a intensidade do LED por um valor aqui, intensidade, tá bom? Apenas para a gente entender, eu também vou utilizar a porta serial aqui para mandar informação para vocês verem a intensidade do LED que eu estou controlando, tá joia? E aí, então, os pin modes, né, do LED out e o pot input. Eu não precisava ter feito isso aqui, tá? Só fiz para a gente entender aqui. Muito bem. Aí eu entro no loop. Leio lá o sinal do potenciômetro, guardo em val. E aí mostro qual que é esse valor, né? E aí eu faço aqui, ó, utilizo a função de mapeamento. O que acontece, né? O sinal, isso é importante, tá? As saídas PWM, elas têm uma precisão, né? uma resolução de 8 bits, tá? 8 bits. O que isso significa? Significa, né, que eu vou ter que mandar aqui um sinal que tenha 8 bits, ou seja, uma intensidade aqui que vai variar, lembra? 2, né, elevado a 8 é igual a 256, certo? Então, aqui eu vou ter que mandar um pulso que vai variar de 0 a 255. Aqui, pelo outro lado, ó, nas saídas analógicas aqui, a resolução é de 10 bits. Lembra disso? 10 bits. Consequentemente, ó, 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então, deste lado aqui, eu vou receber alguma coisa que vai variar entre 0 e 1023, certo? Só para a gente recapitular aqui a ideia. Então, eu vou ter que fazer um mapeamento de 0 a 1023 para 0 a 255, tá joia?
porque eu estou utilizando aqui o potenciômetro que vai gerar esse sinal aqui. Se ele gerasse um outro, né, como a gente viu lá, aquele outro sensor ontem, né, aquele sensor lá de temperatura, né, ele gerava um sinal de 20 a 300 e alguma coisa, né? Então a gente teria que fazer também esse mapeamento, se a gente quisesse exatamente essa interpretação, tá joia? Então vamos lá. Então aqui a gente faz então o mapeamento, né, nesta resolução aqui. Então 0 a 23 ele vai mapear de 0 a 255. Este valor aqui então mapeado, ele vai então colocar em intensidade. Eu vou mostrar a intensidade e olha só como que eu mando lá para o LED. LED recebe intensidade. Simples assim, tá? O looping aqui, ó, ele vai trabalhar no ciclo de máquina dele, né? Ou seja, a aproximadamente 1.6, 1.7 GHz, que é a frequência do processador aqui. Então, é muita velocidade aqui, né, que ele vai passar aqui. Então, efetivamente, a gente quase, né, vai ficar imperceptível este acender, né, este LED de acordo com essa intensidade. E vejam, né, outra coisa aqui, ó, esse valor aqui, ó, de 0 a 255, né, esses 0 a 255 aqui, ele vai então representar, lembra que eu tenho lá o ciclo de trabalho, que eu tenho aqui, ó, de 0 a 100%, certo? Então, o que vai acontecer? Esse de 0 a 255 vai representar um valor aqui dentro, tá? Então, quando eu falar, por exemplo, 10 aqui, ó, eu não estou falando 10%, eu estou falando um valor que vai ser mapeado aqui, que vai dar, sei lá, aí é uma regrinha de 3, né? Então, sei lá, 10 está para 255, assim como x está para 100, né? Então, a gente faz uma regrinha de 3 aqui, né? E identifica, né, efetivamente, qual é o valor aqui, tá? Então, vai representar um percentual aqui. Se eu coloco aqui 127, vai corresponder a 50%, tá? Então, aí é 50% e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia de mapeamento e como que ele vai interpretar esse sinal? É importante isso. Sem dúvida. Muito bem. Então, vamos lá para o Tinkercad e vamos copiar esse programinha aqui para lá. PWM contra a intensidade. Pronto. Professor, tá difícil ficar acordado, hein? Ai, toma um cafezinho aí, Wagner. Mais? Eita! Também o cara quer ficar rico, trabalha da 1 da tarde às 6 da manhã, o que dá? Ficar rico não fica, não. Não dá tempo, né, Wagner? Pois é, Thaís, concorda. É verdade, Thaís. Nossa. Mas o Wagner está querendo ficar rico, então ele tem que parar de trabalhar. Tem uma frase que fala: quem trabalha não tem tempo de ficar rico. Ficar rico é virar professor. Aí... Sim, é verdade, professor. Quem trabalha não ganha dinheiro. Não é? Existe isso mesmo. Ainda mais nós onde a gente trabalha, Erison, aí que nós não fica rico mesmo. Mas faz parte. É emocionante, não é? Trabalhar. Fala aí. Eu até gosto de trabalhar, mas na verdade eu queria viver de herança. Ó, joga na Mega Sena aí, ó. Tá acumulado, não sei, tá acumulado? Sempre tá acumulado, eu tô falando aqui porque geralmente sempre tá acumulada, né? É mais fácil um cego ver um mudo matar um surdo a grito. Nossa Senhora!
Ô, Flávio, mas só se for herança e filho único, né? Porque se tiver irmão, dá trabalho também. Aí a gente já mata aí, né? Ó, tem uma outra saída, casar com mulher rica, ó. Para os homens e para as mulheres, casar com marido rico. Dá mais trabalho. Melhor trabalhar, né? Não dá para ficar rico sem casar? Olha, você tem, desculpe aí, mas você tem mais probabilidade de ficar rico sem casar do que casado, hein? Também que minha Por mulher isso que o tá professor é dormindo, solteiro, eu né, falo, professor? Não sou, eu sou casado, por isso que... Entenderam agora? Qual que é a receita, então, de ser casado e ficar rico? Oh. Boa! Ó, eu gosto de vocês que vocês me julgam muito bem. Ótimo, maravilha. Aí vamos lá. Pode contar aí um pouco, professor. Pode deixar, tá? Já está anotado aqui. Então vamos lá, o código. Deixa eu aumentar aqui o. Puta, aumenta um, aumenta o outro. Tem que clicar aqui. Aqui. Então tá aqui o código. É basicamente a mesma coisa, né? Deixa eu colocar aqui. O Arduino não precisa ver. Vocês já viram aqui as ligações, né? É exatamente a mesma. Só para a gente ver aqui, eu estou aumentando aqui para a gente ver a intensidade do LED, tá? Então aqui, ó, é a mesma coisa, copiei para cá, então vamos abrir aqui o monitor serial para ver também o que ele fala. Vamos inicializar aqui. Aí. Vamos inicializar. Tá aí. Então, a intensidade aqui, ó, tá 20%. 20 é o valor, né, que está indo lá para o PWM. Não quer dizer, a gente poderia fazer aqui uma conta, aqui, ó, só para a gente ver também, vamos parar aqui, só para a gente também ter essa sinalização aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma variável inteira, percentual. Aproximadamente 8%. Então vamos ver o que é isso aqui. Se a gente não quiser fazer a continha de, como é que fala? Regrinha de 3 aí, ó. A gente faz assim, ó, percentual. Falei certo? Percentual, tá. Recebe o quê? O map, né? Do que? Eu quero ver esse valor que está sendo exibido aí, né? Ele está sendo exibido entre 0 e 255 e eu quero um mapeamento de 0 a 100. Pronto. Ó. Agora eu pego aqui a ideia do percentual. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Serial print. Aqui então é percentual. E aqui dentro, percentual. Tá? Entenderam o que eu fiz aqui? Então eu vou agora obter o valor em percentual, ou seja, dentro lá do Duty Cycle a gente vai ver qual é o percentual que ele está ficando alto e, consequentemente, complementarmente, né, o restante ele está ficando baixo, tá? Então só para a gente ir acompanhando também essa informação. Ponto e vírgula, iniciar simulação. Então tá aí, ó. Então corresponde a 32%. Ó. Tá errado isso. Pode ser tudo isso não, professor. Peraí. Percentual 32, não. Vai. Se fosse 25, daria 10% aproximadamente. Professor, será que não é porque esses 10, esses de 0 a 100, esses 100 não representa aproximadamente esses 30 e poucos por cento, não, né?
Mapeamento, ele faz exatamente o mapeamento. Olha lá, potência, pega o valor 0,255. Gente, tá certo, tá certo. Olha só, eu estou entregando uma intensidade de 20. Essa intensidade de 20, ela varia de 0 a 255. De 0 a 255. Então, efetivamente, o percentual que eu vou ter que manter lá é maior mesmo. Concordam? Eu não estou bom de cálculo hoje, eu tô... Não, mas está errado, está errado. Tá Não, errado. professor, se fosse 25 seria 10%, concorda? Não, está errado, está errado. Tá Será errado, que tá no, errado. será que no parâmetro você tem que colocar 0,255 é de 0 a 100%? Não, ele está fazendo a coisa certa, eu que estou vendo errado. Está errado a fórmula. 30 Vamos fazer... seria quase 85. Ah, professor, é de 0 a 100% e de 0 a 255, não é o contrário ali? Na programação? Pois é, não é. O mapeamento está certo. Só que tem que ser o inverso. Vamos fazer a regrinha de 3 aqui. Vou pegar aqui, ó. Regrinha de 3. A regrinha de 3 é o quê? Eu quero o quê? Eu estou entregando um valor X, tá? Ele corresponde a 255, até 255. Eu quero um valor Y que corresponda a 100. Não é assim? Então eu pego isso aqui, multiplico por 100, então vamos fazer aqui, vamos ver se dá certo assim. Deixa eu... Ih, tá bom, a gente entendeu lá. Então eu pego o valor que eu estou lendo em intensidade, certo? Intensidade, faço vezes 100, certo? Intensidade vezes 100 e divido por 255. Concordam? Vamos ver o que vai sair agora aqui. Ah, agora deu certo lá. Tá? O mapeamento estava certo, mas só que não era aquilo que efetivamente se queria, tá? Então tá aqui, ó. Ele está exibindo para a simulação, ó, 7%, que é o que você falou, né, Flávio? Em torno de 8%, né? É, valor aproximado, né? Que fui de cabeça aqui. Sim, sim. E ele aqui arredondou, né? Porque ele está dando só um valor inteiro. Não está dando um valor com casas decimais aqui, tá? Então, ele está truncando, né? Então, deve ter dado 7, alguma coisa. Então, aqui, ó, ele está ascendendo, né? Ou seja, 7% só no dataciclo ali, né? 7% está ficando elevado e 93% ele está ficando baixo. Beleza? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então, agora a gente vai usar o potenciômetro e vamos variar e vamos ver o que acontece. Iniciar aqui. Então, olha lá, com 7% ele tem lá uma certa intensidade, né? Ó, se eu vou aqui, ó, ele fica zeradinho, ó lá, tá vendo? Zerou. Se eu aumento a intensidade, eu vou em 50%, ó, tá vendo? E agora eu vou para 100%, tá vendo como a intensidade ficou maior? Vai ser rápido, hein? Olha lá, baixou, subiu, tá? E aqui, ó, quando eu tô aqui em 100%, ó, ele está mandando lá o valor 254, quase 255, né? 254, e ele está colocando em 99%, deixa eu parar aqui para a gente ver, ó, em 99%, né, do percentual lá de Duty Cycle, né? Numa potência de 1000, uma intensidade de 255, né, que ele está recebendo lá 1022. Beleza, pessoal? Entenderam a ideia aqui? Beleza. Muito bem. Pegando essa ideia aqui, né,
a gente consegue, né, também fazer uma variação quando nós utilizamos, por exemplo, vamos ainda utilizar mais um LED, só que agora, ao invés de um LED simples, vamos utilizar o LED PWM, o LED RGB. O LED RGB, ele tem lá, então, basicamente a combinação de cores dele, dado pela intensidade que ele está recebendo, né, de cada uma das perninhas. Se ele recebe, né, uma intensidade, um sinal quadrado de uma delas apenas, ele vai ficar vermelho, ou ele vai ficar verde, ou ele vai ficar azul, né? RGB, né? Ou vai ficar azul. Muito bem. Agora, se eu fizer uma combinação delas, né, colocar o vermelho com o azul, ele vai ficar uma outra cor e assim por diante. Agora, se eu variar a intensidade, eu vou pôr um pouquinho só, né? Olha só, um pouquinho só de vermelho e um pouco mais de azul, né? Que é mais ou menos o que a gente, não sei se vocês fizeram lá, tinha lá aula de educação artística, né? No meu tempo tinha educação artística, não sei se na época de vocês teve, né? Mas, por exemplo, a gente levava lá o guache, né? Várias cores de guache e a gente misturava. Dependendo da quantidade de cor que a gente misturava, ele ficava ali com uma ou outra cor, né? Não sei se vocês já fizeram isso ou faziam isso, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer exatamente isso, mudando apenas agora a intensidade. Então, a intensidade, ó, que a gente mudou aqui, é a proporção de energia que a gente vai colocar em cada uma das perninhas, tá? Basicamente isso que a gente vai fazer. Vou voltar aqui para a apresentação. Só que a gente vai fazer isso de uma maneira aleatória, né? Então, mais uma coisa é para vocês entenderem, saberem, né? Eu tenho uma função, né, chamada random, e se eu passar aqui como parâmetro, né, um determinado valor, ela vai gerar um número aleatório até esse valor. Por exemplo, se eu colocar 1 aqui, ela vai gerar, então, um número aleatório de 0 a 1. Se eu colocar um valor aqui, 1.0, aí ela vai gerar um valor aleatório de 0.0 até 1.0, ou seja, aí eu tenho casas decimais. Mas se eu coloco um valor inteiro aqui, ele vai gerar um valor inteiro que vai variar, então, de 0 a de 1 a 255, aqui no caso, tá? Então, de 1 a 256, desculpe. Desculpe. De 0 a 255. O valor que eu estou aqui é a borda externa, tá? Então, o valor da borda externa não entra no parâmetro random. Ele vai gerar até este valor, tá joia? Desculpe. Então, vai ser, aqui ele vai gerar um valor aleatório inteiro, porque eu estou passando o valor inteiro, de 0 a 255. O 256 aqui não entra, ele vai até essa borda aqui, tá? Então, random serve para isso. Então, se eu colocasse aqui 10, ele geraria um número aleatório, né, de 0 a 9, tá bom? Muito bem. Pensando nisso, ó, eu estou gerando aqui valores aleatórios, colocando aqui, ó, no I de intensidade do vermelho, intensidade do verde, intensidade do azul, e eu estou mandando escrever isso, né, e ficar com essa cor por meio segundo. E ele vai variando essa cor de meio em meio segundo, tá? A ligação é aquela tradicional lá, né? Ligo lá cada um das perninhas do LED RGB em uma saída PWM. Importante, ó, eu estou ligando cada uma em uma saída PWM, tá joia? Muito bem, que no caso aqui está sendo a 5, 6 e 9, tá? Muito bem. Olha lá, 5, 6 e 9. Então aqui são as cores em cada uma delas. Muito bem. Então, vamos pegar isso aqui e vamos levar lá para o Tinkercad. Eu acho que eu já tenho um RGB aqui.
Eu acho que é esse daqui, ó. Vamos ver se o código é aquele. Não, aí o código não é aquele, tá vendo aqui, ó? Então, mas eu tenho aqui um looping, né, de cores aleatórios aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma função de cores aleatórias que está fazendo exatamente aquilo lá. Então, aqui no loop, eu estou colocando só cores aleatórias aqui, tá vendo aqui, ó? Ele não vai nem fazer cores básicas e nem secundárias. Ele só vai executar exatamente aqui. É como se eu copiasse isso aqui e colocasse aqui dentro da função loop, tá bom? Basicamente isso que está fazendo aqui. Então é exatamente aquela sequência de comandos lá, eu estou colocando aqui. Então vamos iniciar. E aqui vocês estão vendo mudar a cor aqui, ó, pela combinação, tá? Do que está acontecendo. A gente poderia até ver, então vamos só reduzir aqui, parar a simulação, vamos só reduzir aqui o tempo, né? Vamos colocar, para a gente poder ver, tá? 5 segundos, não, 3 segundos, acho que dá para a gente ver, né? Então 3.000, e aqui dentro, ó, a gente faz o quê? Vamos, então, aqui no setup, né? Vamos definir aqui serial, né? Tem que definir serial. Cadê? Setup. Aqui. Então, serial ponto begin. E aqui, então, na função, a gente vai falar para esperar e vamos imprimir, né? Então, serial.print, e aí a gente coloca lá vermelho igual e aí na frente do vermelho serial print o valor. Então ele está imprimindo aqui, ó, o i vermelho, certo? Só copiar agora isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí do lado dele, ele vai colocar uma barra, vai colocar o próximo lá, é o verde, né? Verde. E vai imprimir o I. Vamos colocar mais um aqui para baixo, Ctrl+C. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo aí o que eu estou fazendo? Só para a gente ver os valores, né? E aqui, azul, opa, que é igual a I azul. A gente vai ver no serial esses valores aqui. Então, vamos iniciar. Já está. Ah, esqueci de fazer uma coisa, para aqui, ó, no último aqui é print LN. Então, ó, este azul aqui, ó, corresponde a 42, 130, 200. Esse amarelo a isso aqui, né? E aí vai, tá vendo? Ó? Ele vai mudando aqui, né? Sorteando, né? Valores aleatórios. Ó, esse vermelhinho aí é esse valor e assim por diante. Certo? Então é esse valor aqui que ele está mandando para, né, o RGB aqui, o LED RGB. Tranquilo, pessoal? Entenderam aqui a ideia?
Muito bem. Por fim, né, vamos agora, vamos parar aqui a simulação, vamos ver um negócio bacaninha, né, que efetivamente é a base para a gente construir, né, aqueles braços robóticos, etc. A gente utiliza muito isso, né, que é basicamente o servo, né? O servo, ele vai então basicamente ser utilizado, né, por uma infinidade de possibilidades, né? Por exemplo, né, para controlar, sei lá, o movimento, né, de um braço, movimento de uma cancela, né? Sei lá, uma infinidade de coisas. O que tiver que se movimentar e tiver que ter uma certa precisão deste movimento, né, ser controlado, né, ele vai para lá, para cá, né? Eu tenho, né, eu posso, né, aí utilizar o servo, né? E esse servo aqui a gente vai fazer o controle via o potenciômetro, tá joia? Então, vendo aqui uma imagem, né, basicamente seria isso, ó, eu tenho aqui o potenciômetro, né, desse lado aqui, ele vai então, de acordo com a posição deste potenciômetro, né, que vai então gerar uma determinada intensidade aqui, né, de sinal de 0 a 1023, eu vou então fazer um mapeamento aqui, ó, para um determinado valor aqui. Só que, vejam só, o servo, né, ele efetivamente já vai ter aqui um tradutor. O sinal que vai ser, que sai aqui da porta é de 0 a 255, tá? Só que o servo vai receber esse sinal e ele vai ter ali já um interpretador, tá joia? Ele vai interpretar isso, tá? Então, no datasheet lá, a gente consegue ver que ele efetivamente quer, né, receber valores em ângulo, ou seja, o que eu tenho que dar para ele é qual a posição angular que eu quero que ele esteja, e não de 0 a 255, por exemplo. Eu tenho que dar uma posição angular. Qual é a posição angular dele, né? Eu sei que ele varia, né? Então, se a gente pegar aqui um ângulo, né? A ideia é uma reta, né? Ele vai variar desta posição aqui totalmente, sei lá, no meu caso aqui, ó, à esquerda, para uma posição, ó, totalmente à direita. Então, ele só vai fazer este curso aqui, ó. Ele vai para lá ou vem para cá. Vai para lá, vem para cá. Então, veja, é uma pazinha, né, que tem aqui, ó, por exemplo, né? Ela vai ou vir toda para cá e, consequentemente, vir para cá, né? Vai para lá ou vai para cá. Vai para lá ou vai para cá. Tá joia? Então, o que que acontece? Este ponto, imaginar que esse ponto aqui, ele venha para cá, né? Ele seja o 0, né? Então, esse daqui, ele vai variar para cá, ou seja, qual que é a quantidade deste ângulo reto aqui, né? 180 graus, certo? Aqui seria o 0 grau. Então, ele vai variar de 0 a 180 graus. Então, esse pontinho aqui dele, né? Essa ponta dele, vem para cá é 0 grau, veio para cá é 180 graus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que, ao invés de dar o valor 0 a 255 para, né, o servo, eu tenho que já dar um valor para ele de ângulo. Eu tenho que dar o valor ou 0, ou 2, ou 5, ou 20, 40, 100 ou 180. Não posso passar de 180. Se eu falar mais do que 180, ele não vai entender isso, tá joia? Então, eu tenho que dar um valor entre 0 e 180 para ele efetivamente se deslocar aqui e saber. Eu tenho que me posicionar no ângulo 160. Tenho que me posicionar aqui 45 e assim por diante, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Para tanto, né, nós temos que utilizar
uma biblioteca, né, que já tem todas essas definições, né, de como controlar apenas recebendo esse valor aqui, tá? Que é a biblioteca que já vem com o Arduino. Você instala aí a IDE, né, do Arduino, já vem essa biblioteca chamada aqui de myServo, né? Tá aqui, ó, servo.h. E aqui, né, consequentemente, a gente tem que criar, então, um objeto, né, utilizando a classe servo, né, eu estou aqui chamando de myServo, tá? Poderia chamar qualquer coisa aqui, né, S, né, poderia dar o nome de S, sei lá, qualquer coisa, tá? Estou dando o nome de myServo. E a partir daqui, então, eu vou interagir com o servo utilizando o myServo. E aí, então, o que que acontece? Primeiro, né, eu tenho que estabelecer a comunicação. Então, a função, né, que estabelece a comunicação e determina a porta com que aonde ele vai receber a angulação é esta função aqui chamada attach, tá? Então, eu vou atachar, né, vamos falar assim, o servo à porta 6 e eu vou ficar ouvindo lá a porta 6 qual é o ângulo que eu devo ficar, tá? Então, eu faço isso no setup. Faço apenas uma vez. Uma vez que eu fiz isso, agora o valor que eu escrever lá, myServo write, quando eu escrever, né, eu vou então, passando o valor aqui, eu vou mandar esse valor para a porta efetivamente 6, né? Eu vou ler, né, basicamente, a porta 6. Então, é mais ou menos isso. Quando eu faço esse attach aqui, ele sabe que quando ele utilizar a função, por exemplo, write, é para ele mandar lá para a porta 6 o valor que eu quero, tá bom? Então, muito bem. O que eu tenho que fazer aqui? Basicamente duas conversões, né? Na verdade, uma, né? No caso, eu tenho que, então, fazer um mapeamento de 1023, de 0 a 1023, para de 0 a 179. Então, são 180 graus, né? Então, eu vou fazer a variação de 0 a 179. São 180 graus aqui que ele vai poder se movimentar. Belezinha? Aí eu espero 15 segundos e leio lá. Então eu vou ficar lendo de 15 em 15 segundos também, porque eu tenho que ter um tempo aqui de delay para que efetivamente o servo, né, consiga se deslocar, tá joia? Então eu estou colocando aqui 15 milissegundos, né, para que ele consiga se deslocar e entender exatamente esse comando, tá bom? Não o deslocamento completo, porque não acontece em 15 milissegundos, né? Mas efetivamente ele já interpretou ali o comando, ele pegou a informação, tá? Geralmente a gente coloca 15, 20 milissegundos, 20 milissegundos é mais garantido, tá? Vocês entenderam a codificação, pessoal? Alguma dúvida no código aqui? Sinceramente, agora que está entrando esse código na minha cabeça. Joia. Então a gente vai ver aqui, então, ó, eu defini aqui apenas uma variável, né, val int, né, defini aqui basicamente o potinho. Vejam que aqui, ó, no setup, eu não fiz aquela configuração, né, por exemplo, da porta, eu não defini aqui se ela vai ser de saída, de entrada. Por que eu não fiz isso? Porque dentro aqui da função, quando eu faço aqui, ó, a função attach, né, e coloco a porta, ele já faz isso automaticamente. Ele define que aquela porta ali vai ser de saída, né, de output, e efetivamente ele já faz tudo aqui dentro, tá? Então, só para vocês entenderem também por que eu não fiz isso aqui. Porque quando eu faço attach, ele já faz isso automaticamente aqui para mim, tá? E aí, então, eu mando escrever a informação e leio no potenciômetro. Então, vamos ver como isso aqui vai funcionar lá no Tinkercad. No Tinkercad dá para a gente construir isso aqui também. Tá? Então, vamos sair daqui, vamos carregar.
eu tinha feito um aqui, ó, servo com PWM. Tá. Então, aqui a ligação é simples, né? A gente vê, tem aqui, ó, o solo, tá vendo aqui, ó? São 3 pininhos aqui, ó, no servo, né? Tem aqui o solo, que a gente vai ligar lá, então, no... Ah, e outra coisa, não precisa de uma bateria externa aqui, porque é um micro servo, né? Ou seja, ele vai gastar muito pouca intensidade aqui para se mover, tá? Mas se fosse um servo maior, aí eu teria que ligar numa bateria externa, tá? Então eu só ligaria este aqui, o sinal, no Arduino, e estes 2 aqui na bateria externa. Eu teria que ver, né, deste servo o datasheet para ver exatamente a intensidade de corrente que teria que entrar aqui. Então, eu teria lá a sinalização de qual é a intensidade aqui, né, basicamente, que eu teria, a voltagem que eu teria de entrada, tá bom? Então, aqui, um microservo dá para a gente, só dá para a gente utilizar a própria energia do Arduino, que eu carreguei aqui, né, na placa, na protoboard. Muito bem. E aí, aqui tem lá o solo e tem o outro potência, tá vendo? Aí ligo potência no potência, solo no terra, né, GND. E aqui o sinal, outro pininho aqui de sinal, pode ser que, dependendo do que vocês peguem, esses sinais aqui estejam invertidos, tá? Esses pinos aqui, então verifica bem isso aí, porque senão pode queimar o servo, principalmente se vocês estiverem fazendo isso com o módulo físico, né? E aqui o sinal, né, que eu vou ligar então na porta 6, que é o que a gente definiu lá no código, tá bom? E aqui o potenciômetro, ligação normal, né, aqui no A0. Muito bem, vamos lá para o código. Então o código basicamente está fazendo exatamente aquela mesma coisa que a gente colocou lá no PowerPoint, né? Então ele está lendo aqui, né, atenção, no 0, né, recebendo, né, em val e fazendo o mapeamento de val para 0 a 179. Dependendo da intensidade, então, ele vai controlar o servo, né, vai escrever esse valor aqui de 0 a 179 no servo. E basicamente vai ser a angulação dele, tá bom? Então vamos ver isso aqui como funciona. Alguma dúvida quanto à ligação? Alguma dúvida quanto ao que nós estamos fazendo aqui? Vamos colocar aqui também uma informação no monitor serial para que efetivamente a gente entenda, né, qual é o ângulo que ele está trabalhando, tá? Então vamos fazer aqui a definição, né? Serial begin 9600. E aqui então vamos imprimir. Só que ele vai imprimir muito rápido, né? Mas tudo bem, ele fica lá mostrando para a gente a informação, né? Vamos pôr antes do delay aqui. Vai ficar mostrando ininterruptamente essa informação, né? Serial.println, um por linha, né? Ok. Só o valor. Então a gente sabe que vai imprimir lá só o valor, né? Que é val. Muito bem. Só para a gente ver o valor de angulação dele, tá? Iniciar a simulação. Vamos abrir aqui o monitor. Tá vendo aqui, ó? Ele está em 0. Vamos ver aqui, ó. Então, ele está em 0 ângulo, né? Então está em 0, né? Eu não sei se é aqui ou aqui que ele está controlando, tá? Possivelmente seja aqui, 0 ângulo, né? O ângulo 0. Então aqui, ó, a gente mudando o potenciômetro agora, ó. Aqui ele está em 85 graus. Vamos deixar ele exatamente em 90 graus. É difícil. Tá, 89 graus, está quase em 90 graus, né? E aí a gente vai para o outro lado lá,
que é, olha lá, 179 graus, né? Então, basicamente, assim a gente controla, né? Então, a gente poderia estar controlando aqui a subida ou a descida de uma chancela, né? A subida ou a descida de um braço mecânico e assim vai, tá? Basicamente, essa é a ideia aqui, ó. Entenderam aqui como que isso pode funcionar, pode controlar? Dúvidas? Acho que não. Tranquilinho, né? Uhum. Muito bem. Então, aí a gente poderia ligar um no outro, e aí fazer o controle. Por exemplo, esse daqui seria, sei lá, a articulação do ombro, esse aqui no meio, um outro do meio do braço, o outro do, sei lá, da mão, e dois, por exemplo, para a garra, né? Enquanto uma faz assim, outra faz assim. Uma garra vem para cá, a outra garra vem para cá, né? Então, daria para a gente fazer esses controles aí e efetivamente trabalhar com essa ideia aí. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Na próxima aula, que daí então vai ser na terça-feira, né, de madrugada, a gente vai ver o assunto temporizadores, tá? Então a gente vai ver na terça-feira como que nós trabalhamos com temporizador interno, e aí vai ser uma aula especial para o Danilo, né? Danilo, né, fala bastante, né, de falar lá, trabalhar com o delay e o miles, né? Então a gente vai ver para que serve esse tal de miles, né? Que é efetivamente o trabalho com o temporizador interno do microcontrolador. E na outra segunda-feira, a gente vai trabalhar com um temporizador, mas um temporizador externo, tá? Que é um real-time clock, tá? Que a gente poderia colocar para ter um pouquinho mais de precisão, ele dura mais, né? Ele consome um tempo muito pequeno. Contente aí, Danilo? Opa, ajuda bastante. Muito bom, muito bom. Então a gente vai ver então na terça-feira, né? Como que a gente trabalha com o delay e o miles, e daí na outra segunda-feira daí nós vamos falar sobre o RTC, tá? Muito bem. Então é isso que eu tinha para falar hoje.